Alô, Libis, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje estou com mais um episódio aqui diferente. Hoje nós iremos falar sobre Pokémon Pocket. Pokémon Pocket está saindo meio que recentemente e com o hype que está trazendo, eu achei que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre as coisas que aparecem, sobre as coisas que acontecem aqui neste universo wordbístico dentro dessas cartinhas. E o legal é que existe 4 cartas imersivas, que quando você consegue essa carta, você entra nela e consegue ver o que tem por detrás dela. Nós temos Pikachu, Charizard, Mewtwo e o Mew. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que aparece na carta, um pouquinho sobre algumas artes, músicas e coisas interessantes. Então vamos ver o que as cartinhas traz para nós com um pouco de Pokémon e assim world building também. Então você percebe que tem diversos elementos interessantes aqui. O Pikachu, Pokémon da franquia, ele é o mascote da franquia, é a cara tapa da empresa. Então você percebe que a carta ela é muito chamativa no quesito mais emocional. É um chafariz, uma porta de entrada bem interessante. Uma musiquinha gostosinha, com a câmera brincando pra lá e pra cá, fazendo movimentos suaves. Olha o Pikachu, olha a Ponyta, olha Butterfree, olha ali os Nidorans, olha ali, aqui, papapá. Então você percebe que essa carta ela tem uma ideia de aproximação emocional. Para a galera que viveu a vida crescendo com Pokémon, o Pikachu é um Pokémon extremamente icônico, ele é um Pokémon extremamente emocional. Ele fala no filme, chora no outro, faz não sei o que, e consegue fazer com que o Ash ganhe o título de melhor do mundo contra o Leon dentro da liga aí e vencendo com uma cena extremamente épica e música e choro. Então você percebe que o Pikachu é um Pokémon icônico e ele é extremamente cativante. Então a musiquinha cantada aqui é uma musiquinha extremamente cativante, é uma musiquinha que traz diversos elementos que mostram essa aproximação emocional. Então vamos ver de novo o videozinho rapidinho, tendo umas pausas e alguns pontos que eu acho que são interessantes. Bora lá. Aqui a musiquinha, bonitinha, as pônitas aqui, a câmera vai, passa pra lá, casal de Nidorans, casal de Butterfrees, olha o Eggzinho com outro amiguinho ali, o Pidgey e o Pikachu com ali. Vários outros Pikachus, nós temos um Caterpie ali no ponto, nós temos a Ponyta ali, nós temos o PJ e nós temos ali o Weedle. Então, no caso aqui, acredito eu que representa minimamente a floresta de Viridian. Claro que o caso da Ponyta não se encontra na floresta de Viridian dentro do mundo canônico, né? Pelo menos do anime não se mostra que a Ponyta é da floresta de Viridian, até não faz muito sentido porque fogo, floresta, pode ser um tanto complicado, mas você percebe que é a apresentação. Você tem o PJ, que futuramente o Ash tem um Pidgeotto e nós um Pidgeot. Temos o Caterpie que vira Butterfree com uma cena extremamente emocionante. Butterfree é o meu Pokémon favorito. Nós temos o Ash, no caso o Pikachu do Ash, com aquela cena também de vários Pikachus que torcem pelo Pikachu do Ash. Então você vê que toda essa cena, toda essa composição, com a Butterfree no canto bonitinho, a Caterpie aqui, a Weedle aqui, o Pidgey, os Pikachus, mostram cenas muito emotivas e a música traz essa ideia emotiva, onde nós temos os Poliwags em casal, nós temos os Nidorans em casal, nós temos as Ponytas talvez em casal, os Pikachus aqui, que no caso não dá para saber, porque a ponta do rabo ali não dá para ver se ele é ou não é, mas você percebe que tem aí diversos elementos que trazem essa chamativa, que trazem esse elemento
muito mais gostosinho, onde nós queremos te apresentar um mundo de Pokémon e olha que lindo, olha que maravilhoso, nós temos aí o Pikachuzinho trazendo essa porta de entrada. Então achei muito interessante, muito inteligente por parte da Pokémon Company trazer esse elemento e colocar o Pikachu como, obviamente, trazendo todas essas questões. Então vamos ver o que temos aí mais pra frente e ver os outros elementos das outras cartinhas. E agora o Charizard, né, uma carta extremamente icônica, o nosso dragão voador, que no caso não é dragão, ele é fogo voador, mas foi consertado quando ganhou uma mega evolução, pelo menos em uma delas, que aí ficou esse dragão fogo, que é algo que todo mundo estava querendo. Então vamos ver, porque o Charizard ele é um Pokémon extremamente... a galera ama ele, mas tem os haters do Charizard, juntamente com os haters de canto. Então vamos ver o que as cartas trazem, o que esse elemento, o Charizard, esse Pokémon que vai e volta e tá sempre aí nas coleções e nos animes. Vamos ver. Então você percebe que agora nós temos um campo de batalha, nós temos uma música mais épica, com tambores, com tom mais grave, a câmera ela move para lá, move para cá, e não é algo fluido como o anterior, mas não é um fluido delicado, é um fluido de movimento como se fosse o Charizard voando para cá, o Charizard voando para lá, e a batalha vai e desvia e faz tudo acontecer. Então nós temos aqui uma câmera que mostra essa agitação, que mostra essa adrenalina, sem perder a fluidez do que está acontecendo. Vamos ver novamente toda a composição e vamos ver o que ela tem pra gente ir colocando algumas coisinhas e entender um pouco sobre jogo de câmera e como a gente pode entender a composição dessa imagem. Já aqui, começando com essa composição que no final volta, nós temos Charizard, o Blastoise e Venusaur, os pokémons iniciais mostrando essa luta que existe tanto entre eles, onde um vence o outro no quesito de fraqueza, e também na luta pela sua escolha. Porque quando você começa a batalha, no caso, começa a jornada Pokémon, você precisa escolher entre um e outro. Então, no caso, existe essa batalha de gostabilidade. Além de ter essa brincadeirinha, nós temos ali o Gyarados, um dos Pokémons que tem uma das evoluções, pelo menos no começo, bem legais, onde o Magikarp, um dos Pokémons mais inúteis, se torna um dos Pokémons mais poderosos. Nós temos ali o Dragonite, que deu o título de campeão para o Ash. Nós temos aí os Tauros, um Tauros que também deu o título de campeão para o Ash nas Liga Laranja. Então você vê que existe toda essa composição, tadinho do Psyduck aqui no cantinho, meio que sofrendo, onde tá todo mundo poderoso e ele sai aí, brincando, tentando aí fugir dessa batalha. Então você percebe que toda a composição da imagem mostra uma batalha muito feroz, onde nós temos mais de um Taurus, talvez que seja até mesmo os Taurus do Ash, que tem essa brincadeira de que ele capturou vários, e o interessante é que, além do fato do Blastoise ser um Pokémon inicial, ele é o Pokémon escolhido pelo nosso antagonista inicial, o caso, o Gary, com o seu Blastoise. Então, existe também um pouco dessa brincadeira aí, de uma forma geral, dentro das composições. Aí, a gente entra com o Pidgeot, que talvez acredito seja o Pidgeot do Ash, porque nós temos o Pikachu novamente aí, brincando aí, juntamente, porque uma das cenas icônicas da luta do Pidgeot contra o Fearow é ele voando pra lá e dando aquele choque no Fearow e depois batendo no Fearow. Então acredito sim que seja uma referência ao Pidgeot do Ash. É novamente ali o grande Fearow, né, o antagonista do nosso Pidgeot, aí o Dragonite, que foi um dos responsáveis por entregar o título de campeão para o nosso querido amigo menininho sempre de 10 anos. Ali, né, o Mr. Mime juntamente com a Jigglypuff, a gente vê que
com os vazamentos que tiveram aí, alguns até acreditam que o Mr. Mime seja o pai do Ash, apesar, né, já que o Typhlosion consegue fazer o que ele consegue fazer, então, quem sabe esse aí não seja realmente o pai do Ash. Jigglypuffzinho, ícone também, bem legal. Jigglypuff canta, canta, faz todo mundo dormir. E o legal daquele Sandshrew ali, que até vou dar um pontozinho pra ele. O legal desse Sandshrew é que se vocês voltarem lá pro anime, lá no comecinho, o Ash luta contra um rapaz que decide entrar na carreira de mestre Pokémon depois que ele vencer 100 batalhas. E no caso, o Sandshrew é o seu grande as. Então você percebe que tem alguns diversos elementos que aparecem no anime como cenas icônicas. Então acho que além de toda a estrutura da carta em si, nós temos também essa brincadeira com alguns easter eggs do próprio anime. Então você vê que tem toda essa ideia da composição, da estrutura, posicionamento, composição da carta como um todo. Então, muito legal, faz todo sentido, gostei bastante do que a Pokémon escolheu aí para fazer essa cartinha imersiva do Charizard. Agora aí o Mewtwo, o lendário Mewtwo, uma cópia de Mew, mas ganhou um filme número 1, onde todo mundo tem certeza que quem assistiu chorou. Se você não chorou, você tem um coração de pedra, pedra igual o Ash que ele vira. Então é interessante porque nós, Pokémon número 151, na verdade ele é 150, acho que é 150, é. Mas no caso aqui você percebe que tem assim diversos elementos interessantes que você percebe dentro da composição. Vamos ver o que a carta traz pra gente e quais são as ideias e os easter eggs que podem aparecer e as possíveis interpretações aqui dessa carta imersiva. Aqui vocês já conseguem perceber que já existe uma outra proposta. Vamos começar voltando do começo e vamos ver o que tem. Quando a gente fala sobre o jogo de câmeras novamente, já tem uma ideia um pouco mais de câmera lenta. O legal da câmera lenta é que você consegue criar uma tensão maior devido à pausa e ao movimento mais lento, porque você não tem uma ideia de fluidez, não existe uma ação de pá, soco, gira, pula, faz e tal, porque você já consegue prever o que vai acontecer devido à dinâmica do movimento. Mas quando nós temos uma pausa, uma chamada de atenção aqui, é porque de alguma forma o diretor ele quer que você preste atenção em alguma coisa específica, por isso que ele está dando em câmera lenta, para que você consiga observar tudo. Então você percebe que nós temos o Mewtwo fugindo de alguma coisa, de alguém ou de algum lugar. No caso aqui você percebe que é a fuga do cilindro, do tanque onde ele estava. E você vê que existe essa ideia do movimento mais lento, onde tem e aquela câmera lenta para mostrar, levantar a lanterna dizendo prestem atenção nisso daqui e continua. Então é legal porque você percebe que tem essas brincadeiras aqui e ali que fazem com que gerem uma aproximação mais ou menos de acordo com a necessidade. Então vamos ver de novo o videozinho, dando umas pausas em alguns pontos que eu acho interessante a gente observar. No caso, começa de câmera lenta, pause, começa então um movimento mais lento, onde a câmera são nossos olhos. Estamos vendo, damos um susto, ficamos paralisados pelo susto de um Pokémon sair explodindo aí uma parede, no caso uma janela. E vem a câmera curiosa. De onde ele veio? Vamos descobrir? E o legal é que antes da câmera começar a correr para o lado,
ela aproxima. Zoom. O zoom, principalmente utilizado com uma certa sapiência, você cria uma aproximação emocional. Por quê? Quando você aproxima a câmera, dá um zoom no rosto, você consegue perceber a feição da pessoa, ver as pequenas nuances dos seus sentimentos, além da própria proxêmica. Quanto mais próximo nós estamos, mais nós temos um fator emocional de ligação, mais íntimo com aquilo. Temos um vídeo falando sobre proxêmica que traz um pouco mais sobre isso. Então, o fato da câmera estar longe e antes da gente seguir a nossa curiosidade, ver de onde ele veio, ele se aproxima, onde existe essa ideia de trazer mais para perto, e com isso a gente tem uma aproximação muito mais forte, muito mais emotiva com essa ideia, ou pelo menos com esse Pokémon, devido a olha a cara de desespero, um pouco até de raiva, onde seus olhos brilham, onde tem essa busca por alguma coisa, e agora que a gente já conseguiu o que a gente queria, vamos descobrir o que aconteceu? Então você vê que a gente entra, passa por uns escombros, entra no buraco, olha para o tapete. Então a câmera aqui tem como principal objetivo guiar os nossos olhos até o momento que mostra o foco, onde eu quero que vocês vejam. Onde nós temos na questão principal dos terços, meio, o ponto principal. Nós temos um tanque onde o Mewtwo saiu. Essa foi o grande quesito da fuga, onde existe toda essa composição. E o interessante é isso aqui. Tem um brilho, aparece o Mew. E o interessante é que o Mew não parece muito natural. Normalmente uma criatura feliz, uma criatura simpática. Então você percebe que existe sim essa ideia muito mais de naturalidade e alegria. E aqui o Mew está muito chapado. É como se fosse simplesmente uma imagem mental que o Mewtwo fez, por ser psíquico também, no tanque dizendo tal coisa. Ah, mas pode não. Antes não tinha, e do nada tem um brilho, um teleporte, ele aparece, depois o teleporte ele desaparece. Ok, mas não acredito que seja a criatura devido a não sua naturalidade, mas sim um relapso de uma ideia jogada pelo Mewtwo dizendo isso aqui é a causa do meu grande problema, porque se ele não existisse, eu não teria todos esses pontos. Então, a ideia interessante aqui é que você percebe que tem um quê de amargura, onde tem esse relance de desejo e de ambição e de vingança, que ele é jogado aí na nossa cabeça, mostrando a imagem do verdadeiro algoz. Agora nós temos o Mew, a nossa última carta imersiva aqui, mostrando, depois que você completa a Pokédex de canto, você ganha essa cartinha. Então vamos ver o que esse Mew traz de especial pra gente, o nosso primeiro Pokémon, no caso, a origem de todos eles. Será que tem alguma coisa interessante? Vamos ver o que traz de especial a cartinha do Mew. Vamos lá. Eu achei que foi extremamente fraco, considerando todo o tempo que você gasta, todo o tempo que você gasta para conseguir todas as cartas e completar a Pokédex de canto para trazer apenas isso, eu achei um tanto merda. Ainda mais que a carta é ruim, 60 causa 20, vê a mão. No caso, o meta atualmente do Pokémon Pocket não é um meta tão controlador ao ponto de você poder ver o importante tirar as cartas da mão do oponente. O meta é extremamente agro, como todo, qualquer começo de meta, ele é agro até encontrar a cara do meta. Então vamos ver, desde o comecinho, alguns elementos interessantes sobre a cartinha do Mew. Começando com a musiquinha.
né, trazendo essa ideia infantilizada, algo que o Mew também é uma criatura bem infantilizada, é mostrado em diversos episódios que ele aparece, também no próprio filme onde ele está como um dos protagonistas. Você percebe que a ideia é algo bem infantilizado, onde tem essa brincadeira do cinema de papel, onde o cenário se movimenta, nós temos o stickerzinho, onde nós temos os fantoches aqui e ali, então mostra-se algo bem infantil como uma criatura da inocência, o Mew da inocência. Aqui brincando, o Ditto, né? Dizem aí que o Ditto é uma cópia errada do Mew, onde o Ditto deu errado e o Mewtwo deu certo. Onde o Ditto tem a mesma cor, mesmo shine, nós temos o mesmo peso, o mesmo tamanho, e tem o Transform, onde pode transformar em qualquer um. Então talvez sim, talvez não. Né? No caso, dizem aí na Pokédex, tem algumas coisas, mas acredito que sim, como uma ideia bem interessante, uma falha aí da Matrix. Mas simplesmente apenas uma referência nesse quesito. Fearow voando, um abrazinho ali, um Dugtrio na referência da caverna, um Gastly saindo das sombras. E ali no fundo lá, algo meio que rúnico, mostrando um pouco meio que do misticismo do Mew. Mas eu acho que de uma forma geral, como uma carta premiação, acho que podia ser um pouco mais, achei um pouco falho. Ponto negativo para Pokémon Company. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo sobre as cartas imersivas do Pokémon Pocket. Espero que vocês gostaram. Se chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque nós temos vídeo praticamente todos os dias trazendo diversos elementos que mostram um pouco mais de world building, técnica e também um pouco forma de analisar e ver o mundo de outra forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe aqui nos comentários alguma outra cartinha ou algum outro tipo de conteúdo que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!